Bom dia, hoje é dia 1 de outubro, eu sempre confundo, né, as datas, mas hoje eu tô certinha e quero desejar para você um início de mês abençoado. Nós estamos na nossa quarta live, é a quarta de 7, encerraremos no domingo, na semana cujo título é A Semana dos Indesistíveis. E eu estou aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra de Deus com você sobre indesistibilidade, sobre a importância de ser indesistível e de permanecer firme na fé, porque a fé move montanhas. Bom dia, Raquel, é um prazer ter você aqui. Graça e paz. E a palavra de hoje, ela mexeu muito comigo, tem falado muito ao meu coração. Bom dia, Joana. E antes de iniciar a palavra, eu quero dizer para vocês que nós já vencemos o meio. Nós já estamos passando do meio e isso é muito importante, isso tem muito valor, porque quando chega no meio, há tanta desistência, desânimo, há cansaço, às vezes o tema, a pessoa acha que não é isso que eu estou precisando, mas a palavra de Deus ela se renova a cada dia e o que Deus tem preparado para nós nesses dias é algo bom. Pode ter certeza que você se permanecendo perseverante, indesistível em Deus, nas palavras que Ele tem ministrado para a sua vida, para o seu coração, as revelações que Ele tem trazido para você, se você as cumprir com disciplina, você vai alcançar milagres para a tua vida. Essa é uma palavra que eu estou profetizando sobre você, porque nós temos que ser filhos obedientes e Deus ama a obediência. E eu não sei o que o Espírito Santo tem falado para vocês nesses dias, mas seja qual for a voz que você esteja ouvindo do Espírito Santo, aí dentro, em particular, na intimidade, obedeça, cumpra. Cumpra o seu propósito, o seu chamado, seja firme, permaneça. Porque eu creio que grandes milagres estão por vir e eu vou ouvir testemunhos. Eu vou ouvir testemunhos de milagres, de bênção, de restauração, de cura, de vitória, vinda de cada um de vocês que está me ouvindo. Antes de iniciar a palavra hoje, que é breve também, eu quero dizer para você que eu já estou com o meu canal do YouTube aberto. O canal é Raíza Ribeiro, Raíza com Z, né? Raíza Ribeiro, você pode me procurar lá. Bispa, profeta. E esses vídeos que nós temos assistido desde segunda-feira estarão lá e outros virão. Só que eu vou fazer uma transição. Bom dia, Elaine. Eu vou transicionar, né? Aos poucos eu vou saindo aqui do Instagram, vou fazendo menos live aqui no Instagram e vou fazer mais lá no YouTube. Vou priorizar um pouquinho mais lá, porque é um pouco mais fácil, facilita um pouco mais. Bom dia, Evanete. Prazer te ver aqui. Eu sempre te vejo nas lives de tarde com os profetas. E é bom ter você aqui também. Shalom, querida. Então vamos lá. O canal do YouTube já está aberto. Eu peço que você entre lá, se inscreva, clica lá no sininho para receber as notificações. E nós vamos encerrar essa semana aqui no Instagram, até domingo teremos ministrações, mas depois eu vou compartilhando aos poucos com vocês e lá no YouTube a gente vai interagir também, ok? O texto que eu quero ler para vocês hoje é só um versículo que está em Gênesis. Gênesis capítulo 25, versículo 21, que diz assim: Isaque orou ao Senhor por sua mulher,
porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Hoje eu vou contar para vocês duas histórias minhas, vividas por mim, duas experiências que eu tive, e uma delas é de quando eu casei. No início do meu casamento, eu casei muito nova. Ricardo queria sempre ter filho desde o início. E eu, durante um tempo, eu segurei, né? Eu fiz o meu pré-nupcial e comecei a tomar um remedinho antes de casar. Mas ele sempre queria, eu quero ter um filho, eu quero ter um filho, quero construir uma família, era o sonho dele. E durante 1 ano e meio aproximadamente, eu fui tomando remédio para não engravidar. Mas logo depois eu parei. E quando eu parei, a gravidez não vinha, eu não conseguia engravidar. E comecei a fazer uma série de exames, começar a buscar os porquês, né? Porque eu não estava engravidando. E daí eu descobri que eu tinha ovários policísticos e o útero introinvertido, o que dificultava muito, né, a minha ovulação e dificultava para que eu engravidasse. Não era uma esterilidade, mas era uma dificuldade com mais de 50% para engravidar. E nós orávamos muito. E eu pensava, né, no começo, mente de criança, eu casei com 20 anos. Aos 21 eu pensava, nossa, será que meu marido vai conseguir conviver comigo tanto tempo se eu não tiver filhos? Mas a graça de Deus me alcançou depois de um tempo. Depois de alguns anos de casada, acho que depois de 3 anos de casada, eu consegui engravidar do meu menino. E Deus, Ele cura esterilidade. O Senhor, Ele cura o ventre estéril. O Senhor, Ele cura a boca estéril que não consegue profetizar, que não consegue declarar a bênção e a vitória. E eu já quero iniciar essa ministração dizendo que se houver algum tipo de esterilidade na sua vida, seja física, emocional ou espiritual, eu declaro agora, na autoridade do nome de Jesus, a cura sobre toda esterilidade na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Agora vamos lá para a palavra. Eu quero falar com vocês hoje sobre Jacó. Jacó nasceu agarrado no calcanhar do irmão dele. Alguns dizem que Jacó foi usurpador, mas a grande verdade é que Jacó não era exatamente usurpador. Jacó era alguém que sabia aproveitar oportunidades. E é interessante isso porque o tempo que estamos vivendo, um período ainda de pandemia, estamos em 1º de outubro de 2020, como algumas pessoas dizem, enquanto alguns lamentam, né? Não estou me referindo a quem tem luto, a quem passa por luto, mas enquanto alguém fica lamentando, alguns lamentam, ó vida, ó céus, ó azar. Outros estão criando lenços para secar os olhos daqueles que lamuriam e estão ganhando dinheiro, estão fazendo dinheiro, estão prosperando. Então Jacó era esse homem, era aquele que sabia aproveitar oportunidades. Jacó, desde o ventre, ele já nasceu agarrado no irmão, porque ele, de certa forma, já tinha dentro dele incutido um DNA de princípios. O princípio de saber que não se anda sozinho. A palavra de Deus diz que nós temos que andar de 2 em 2, né? Porque se um cai, o outro levanta. E assim vai. A palavra de Deus diz também que nós devemos estar na comunhão entre os santos, porque é através da comunhão com os irmãos que somos edificados na palavra e que somos abençoados. E aí eu poderia citar inúmeros versículos, mas não é esse o foco da mensagem.
Mas o objetivo é dizer que Abraão é mudar um pouco a nossa mente e tirar essa ideia de que Abraão era usurpador e dizer que Abraão foi um oportunista, foi alguém que aproveitou as oportunidades da vida, e Deus vai te dar sinais, Deus vai te dar caminhos, Deus vai te mostrar situações das quais você deverá aproveitar. Muitos perdem a bênção porque não sabem aproveitar as oportunidades. Esaú, irmão gêmeo de Jacó, ele não valorizava a primogenitura. Ele não valorizava o dom que Deus deu para ele. Seja qual for o dom. Seja o dom do louvor, que você talvez tenha, o dom da palavra, o dom do conselho, o dom de cuidar das pessoas, da assistência. Seja qual for o dom que Deus tenha para você, você precisa ter o exemplo de Esaú e não ser como ele, alguém que não valoriza algo tão precioso que Deus dá. Eu falei numa das lives anteriores que eu não me preocupo em ser como eu sou, porque eu tenho a minha essência. Eu confesso para vocês que eu tenho uma coisa que eu amo muito, é louvor, é cantar, é música, isso me traz muita paz, eu gosto muito. Eu tenho alguns hábitos na minha vida e um deles é ouvir música no final da noite, que aquilo me alivia, me faz tão bem. E quisera eu poder cantar, mas esse dom Deus deu para minha irmã que tá aí online. Bom dia, Daiane Gama. Mas Deus deu para ela. Então, de vez em quando eu ligo para ela, canta para mim. Ou então eu falo assim, manda aquele vídeo para mim, você cantando. Aí eu fico ouvindo, eu ouço 1, 2, 3, 4, 5. Aí a minha filha fala, mãe, tu não cansa? Eu não, eu gosto de ouvir música. Só que o meu dom, eu tenho facilidade para falar. Eu tenho uma boa dicção. E é engraçado que as pessoas não imaginam isso. Eu, muitas vezes, por 2 vezes, eu já participei de audiência e cheguei diante do juiz, a pessoa olha assim, ninguém dá muito por ela, mas de repente quando eu abro a boca, eu não sei o que acontece comigo, mas Deus me dá autoridade para falar e ao mesmo tempo sabedoria e respeito para lidar com a autoridade que é o juiz, para lidar com a autoridade que é o promotor, para lidar com a autoridade que é o outro advogado, para lidar com a autoridade que é a outra parte. Então eu tenho os meus talentos e eu sei aproveitá-los. Só que já Esaú, ele tinha um direito, ele tinha um dom que era a primogenitura. Só que Jacó, desde o ventre, entendia o poder de uma primogenitura. E Jacó nasceu em segundo lugar, porém agarrado no calcanhar do seu irmão. E no fim da vida de seu pai, Jacó fez uma coisa inusitada. Com a ajuda de sua mãe, ele se vestiu com uma pele de animal. Eu acredito que a maioria de vocês já conhece a história, porque Esaú era peludão. Então ele se vestiu com uma pele de animal. Bom dia, Tiago. E ele foi ali, diante do seu pai, que já estava cego, para pedir ao pai uma bênção, que era a bênção da primogenitura. Jacó naquele momento estava precisando aproveitar a oportunidade que estava lhe sendo proposta. E nesse momento, eu posso dizer para você que o entendimento e a ministração que eu estou trazendo para você hoje, ela é bem diferenciada daquela que muitas vezes a gente já ouviu falar, que Jacó era usurpador. Jacó foi um cara que soube aproveitar a oportunidade que Deus estava dando para ele. Apesar de conseguir a primogenitura, Jacó teve que fugir do seu irmão durante um bom tempo.
E daí eu quero contar só mais um testemunho para vocês, que tem a ver com você entender que com Deus, ser indesistível, a gente consegue alcançar milagres. E aqui eu abro a porta espiritual sobre o milagre, sobre a tua vida, sobre as nossas vidas. O milagre é através da indesistibilidade, se manter firme em fé e em perseverança. E o exemplo, o testemunho que eu quero contar para vocês é que eu lembrei agora de manhã que o meu filho, quando nasceu, antes de nascer, eu fiz uma ultrassonografia. Como eu falei, eu tinha dificuldade para engravidar, mas consegui. E o primeiro a nascer foi o menino. Quando eu fiz uma ultrassonografia do Rafael, a médica falou assim para mim: olha que bonitinho, ele tá chupando o dedo. Na ultrassonografia, aquela imagem preta e branca, tava o Rafael lá com o dedo na boca. Aí na hora é tudo muito bonitinho, né? Tudo muito engraçadinho. Ah, que engraçado. Se você quiser, você vai curtindo aí, manda o convite para mais algum que talvez esteja acordado para receber essa palavra. E aí, para mim, aquilo era normal. Eu queria um filho saudável, um filho fisicamente perfeito, mentalmente perfeito. E quando o Rafael nasceu, ele é muito calmo, sempre foi, mas ele nasceu chupando o dedo. Por épocas eu tentei dar chupeta para ele, né, para não ficar com o dedo na boca, menino, eu achava não era tão legal, tão interessante, um garoto chupando o dedo. Mas durante 6 anos o Rafael só dormia com o dedinho na boca e segurando um paninho. Ele era muito calmo e eu nem precisava colocá-lo para dormir, era só deixar ele no cantinho com o paninho dele e ele com o dedinho, ele dormia, ele se acalmava e dormia. Mas aquilo me incomodava muito, porque eu pensava, um homem chupando o dedo, além dos problemas na arcada dentária, isso com o tempo, isso pode influenciar alguma coisa. E eu não queria, eu orava muito: Deus me ajuda a conseguir tirar esse menino. E quando eu não orava, eu usava a força do meu braço, tentava passar pimenta no dedo dele. Fazia algumas coisas que minha mãe lá me orientava e nada adiantou. Até que um determinado pastor foi passar entre 7 e 10 dias na minha casa para ministrar sobre a minha vida e a vida do meu marido, sobre a oração em línguas. A essência e a importância da oração em espírito. E o meu filho, ele tem uma característica: ele é calmo, ele é muito observador. E eu vou dizer para você que os nossos filhos, eles não fazem o que nós mandamos eles fazer, eles fazem por obediência. Mas aquilo que não é uma obrigação, um mandamento de um pai e uma mãe para o filho, eles não fazem o que você fala. Tipo, se eu disser para o meu filho, escove o dente, se eu não escovar os meus, se ele não me ver escovando os meus dentes, ele não vai escovar. Porque os nossos filhos, eles fazem aquilo que eles veem os pais fazendo. E o meu filho começou a observar que nós orávamos em línguas todos os dias. Todos os dias de manhã. Ele tinha entre 5 e 6 anos. E nós orávamos e nós buscávamos a Deus. E ele só observando, jogando o videogame dele na sala à época. Eu me lembro ele jogando videogame, mas observador ao extremo. Até hoje ele ainda é assim. E um certo dia de manhã, o pai passou pela sala com o pastor e ouviu o Rafael falando algumas línguas diferentes enquanto jogava. Era um joguinho simples que ele tinha na época, lá, não sei qual era o joguinho, mas ele jogava. E o Rafael falando mais línguas, como se fosse oração em línguas, cantará, e jogando. E aí o meu marido falou assim: Rafael, para com isso. Tá brincando de falar em línguas? Com essas coisas não se brinca. E o pastor na hora chamou meu marido no canto e falou: não repreende ele. Deixa ele falar. Porque para uma criança, jogar não é pecado. A vida dele é essa e o espírito dele está clamando pelo Espírito Santo de Deus. Deixa ele fluir.
Irmãos, que coisa linda! O Rafael, no dia seguinte, depois que foi batizado com o Espírito Santo, jogando videogame, e eu vou dizer para vocês que ele fala em línguas até hoje, ele ora em línguas até hoje. Bom dia, Adriana. O Rafael, no dia seguinte, chegou pro pai e para mim e falou assim: eu nunca mais vou chupar dedo. A partir de hoje eu parei, eu não quero mais. Irmãos, é impressionante. Depois daquele dia, o Rafael nunca mais chupou o dedo. Claro que arcamos com algumas consequências dele ter ficado 6 anos chupando o dedinho. O céu da boca ficou mais alto, que ele ainda tinha um probleminha de adenoide no nariz. O céu da boca ficou mais alto, a dentição ficou para frente. A gente teve que fazer um tratamento ortodôntico com ele. Mas Deus responde às orações. E eu sempre tive fé, porque eu não queria ter um filho adolescente. Bom dia, Alcir. Eu não queria ter um filho adolescente com um hábito fora do comum. E como eu falei ontem, não foi na força do meu braço, foi pela oração e pelo Espírito. Então, quando nós somos indesistíveis em Deus, quando nós perseveramos na fé, Deus opera milagres nas nossas vidas, às vezes coisas simples e muitas vezes coisas sérias das quais passamos e que Deus pode fazer e operar. Seja uma cura, seja uma provisão, seja o que for que você está precisando, seja uma restauração do seu casamento, seja a libertação do seu filho. Se você permanece em Deus com fé e perseverança, os milagres vêm. Agora olha só, muitos perdem a bênção porque não aproveitam as oportunidades. Esaú não valorizou a primogenitura, ou seja, ele trocou com muita facilidade a primogenitura dele por um prato de lentilha com o irmão Jacó. O irmão estava lá, ele estava com fome, tinha voltado de uma caçada, e naquele momento o irmão Jacó ofereceu para ele: você me passa a sua primogenitura, eu supro a sua necessidade física de se alimentar. E Jacó naquele momento disse: tudo bem, vamos trocar, eu te libero. Eu libero sobre você a bênção que eu tenho, que é da minha primogenitura, eu libero sobre você. Irmãos, muito cuidado com aquilo que Deus colocou nas suas mãos, com aquilo que Deus deu para você em particular. Não compartilha, não tema as circunstâncias e não, como é que eu posso dizer? Não troque o seu talento, o seu dom, a sua família por uma situação momentânea, por um prato de lentilha. Os dias que temos vivido hoje são desafiadores, porque eu, como advogada, já atuo na área de família e eu vejo que muitos casamentos estão acabando porque as pessoas não conseguem conviver no mesmo ambiente, né? Só que Deus está fazendo isso, penso eu, que de propósito, para voltar ao início de tudo, que é os relacionamentos, é a empatia, é o amor sendo revelado na verdade. Que antes é um casamento momentâneo, rotineiro, é aquele casamento, né, todo dia diferente, mas não, agora você tem que olhar para o seu cônjuge de forma diferente. O olhar é diferente. Muitos perdem a bênção porque não aproveitam, desistem no meio do caminho, como foi Esaú, irmão gêmeo de Jacó, que não valorizou sua primogenitura, ou seja, o talento que ele tinha, mas Jacó desde o ventre entendia esse poder e trocou por o prato de lentilha. Na verdade, Esaú trocou por um prato de lentilha, por um momento, a sua primogenitura. E essa palavra é para você. Você tem uma bênção, você tem um chamado, você tem um propósito.
E eu digo para você agora, nessa manhã, não troque por medo das circunstâncias. Bom dia, Camila. Seja bem-vinda. Jacó nasceu em segundo lugar, porém agarrado no calcanhar do seu pai. E no fim da vida de seu pai, ele conseguiu vestir a veste e alcançar a bênção. A pele do animal morto representa o sangue de Jesus no Calvário sobre as nossas vidas nos dias de hoje. Quando nós nos vestimos, quando nós colocamos dentro de nós, na nossa veia, o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, o DNA de Cristo começa a circular sobre a nossa vida, sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente. E quando nós nos vestimos das vestes do Cordeiro, que é a veste de Jesus, nós passamos a ter cheiro de Jesus, nós passamos a cheirar Jesus. E isso é lindo, é sobrenatural, porque eu sou Raíza, eu tenho as minhas falhas, eu tenho as minhas deficiências, mas quando eu oro e falo, Senhor, me cobre com o teu sangue, e que a marca de Cristo esteja sobre a minha vida, nesse momento a Raíza se submete ao poderio de Jesus, e eu começo a exalar o bom cheiro de Cristo. E sabe, nós temos nossas falhas, mas o sangue de Jesus nos dá graça para caminhar mais uma milha. E é aí quando a gente anda na rua e as pessoas falam assim, nossa, vocês são cristãos, né? Ontem nós fomos ao mercado e passando as compras, embalando as coisas, a moça, vocês são cristãos, né? Dá para perceber. E por que se percebe? Porque nós não falamos nada teológico, nada que demonstrasse aquilo no momento. Mas era o cheiro que nós estávamos exalando, era as vestes de Jesus que estava sobre o nosso corpo, que demonstrou que Jesus está sobre nós. Bom dia, pastora Gilmara. Seja muito bem-vinda. E os seus pecados, as suas falhas, eles ficam escondidos sob o sangue de Jesus que passa a correr nas suas veias quando você o declara como Salvador. E nos nossos momentos de dificuldade, de desespero, de angústia, nós clamamos pelo sangue. Só que a caminhada de Jacó continuou, ela não parou por aí. Apesar de conseguir a primogenitura, Jacó teve que fugir do seu irmão. Ele foi se esconder na casa de Labão, seu tio, que era de fato também um aproveitador. Olha só que situação. Jacó amava Raquel, Jacó se apaixonou por Raquel e disse, eu quero casar com ela. E Labão disse para ele, muito bem, Jacó, trabalha 7 anos para mim e depois dos 7 anos eu te dou Raquel. E Jacó trabalhou durante 7 anos por Raquel. E quando chegou a época dos 7 anos, Jacó disse para ele assim, olha, eu não tenho como te entregar Raquel, porque a minha filha mais velha é Lia. E na cultura ela tem que casar primeiro. Então você pode casar com Lia. E depois, como era uma cultura da época, depois, se você trabalhar mais 7 anos para mim, eu te concedo Lia. Eu te concedo Raquel. Irmãos, Jacó foi indesistível. Quantos poderiam ter ouvido uma proposta desse tipo, uma oportunidade, um chamado, e ter desanimado e dito, 14 anos? 14 anos tendo que me submeter a alguém? Eu vou largar. Só que muitos fazem isso, largam tudo e ficam estagnados dentro de casa, ficam parados. Mas não, Jacó insistiu, Jacó perseverou, Jacó foi indesistível. E depois disso ele conseguiu casar com Raquel, a mulher que ele amava, a mulher dos seus sonhos. Jacó com o tempo enriqueceu.
se tornou um homem bem-sucedido. E enfim ele conseguiu se afastar do sogro dele e seguir o caminho com a sua família. Porém, durante o caminho, durante a caminhada, Jacó teve o maior desafio da sua vida. O maior desafio no qual ele foi confrontado a não desistir. Ele teve um encontro com um anjo no Val de Jacobe. Nesse momento, quando Jacó encontrou o anjo, ele lutou durante toda uma madrugada. Durante uma madrugada inteira, ele lutou com o anjo. Quantos de nós temos lutado com Deus em jejum, em oração, acordando pela madrugada, sacrificando sono, em busca de algo? E eu quero dizer para você, meu irmão, continua. Porque Jacó lutou com o anjo e prevaleceu. Jacó disse, eu não saio daqui se você não me abençoar. Ele lutou com o anjo. E o anjo até o abençoou. Só que algo aconteceu. Jacó foi marcado. Recebeu a bênção, mas foi marcado. Quantos de nós temos marcas de lutas espirituais que temos passado há tempos? E essas marcas, elas não são marcas para trazer dor, para te levar ao passado e te levar à lamúria, à vitimização, mas essas marcas são para você lembrar quem você é, qual é o seu chamado, qual é o seu propósito e que vale a pena insistir, vale a pena permanecer. Porque a vitória é grande e as nossas marcas, elas são necessárias para testemunho, para glorificação do nome do Senhor. Jesus na cruz do Calvário foi marcado nas suas mãos, como eu falei ontem, foi marcado na sua cabeça. Só que logo depois ele mostrou para Tomé, veja as marcas nas minhas mãos. E essas marcas, essas cicatrizes, elas não servem para que você se vitimize, para que você lamurie, mas elas servem como testemunho. Ontem eu ouvi o testemunho de uma pessoa, um jovem rapaz, e aquilo mexeu comigo de uma tal forma, eu não posso dizer o que é, não posso citar, mas eu vou dizer para vocês que foi uma vida que eu jamais imaginaria passar. Não sei se eu resistiria como aquele rapaz resistiu, mas hoje ele é um homem de família. Quando na sua infância tudo o que dizia é: você é incapaz, você não poderá ser pai de filhos, você não tem capacidade para ter uma mulher. O mundo estava gritando para ele, a mãe dizia para ele: você não tem capacidade. Hoje ele é um funcionário público, hoje ele tem uma estabilidade, ele tem uma mulher que o acompanha, que o ajuda, ele tem filhos abençoados. E, irmãos, não tem por que parar no meio do caminho, não tem por que desistir. Dói, às vezes dói, cansa sim, mas vai um dia de cada vez, um passo de cada vez e aprenda a aproveitar as oportunidades que Deus tem dado a você. Jacó lutou com o anjo e prevaleceu. Ele foi indesistível, dizendo: só saio daqui quando me abençoares. E aqui ainda tem uma outra coisa. Jacó tinha recebido a bênção do pai dele, né? Na verdade, Jacó foi até o pai dele que estava cego, vestiu a roupa do irmão e falou: eu sou Esaú, me abençoa, pai. Aí o pai disse assim: ué, a voz é de Jacó, mas a bênção a pele é de Esaú. E abençoou Jacó com a bênção da primogenitura. Jacó saiu dali, passou anos de labuta, anos de dificuldade, só que logo depois Jacó lutou com o anjo por uma bênção.
Porque é necessário que, além da bênção do Pai terreno, do Pai físico, você busque a bênção do Pai celestial, a bênção do Pai eterno, a confirmação dele, do propósito dele para a sua vida. E eu vejo aqui, já encerrando, que Jacó, ele fez isso. Ele lutou com o anjo porque ele queria a bênção do Abba, do Pai, do grande Pai, o Pai celestial, o Pai todo-poderoso. Um pouco antes do meu pai falecer, o meu pai não era crente, mas eu fiz uma coisa inusitada. Eu fui até a casa do meu pai, já casada, com 15 anos de casada, velha, só que eu sou a primogênita. E eu comecei a entender a importância da primogenitura e eu falei assim pro meu pai: pai, eu vim aqui, me abençoa. Aí ele: te abençoo. Ele era serião, né? Eu falei: não, pai, eu dessa vez preciso de uma bênção diferente. Eu quero que você coloque a mão na minha cabeça e me abençoe e libere sobre a minha vida uma bênção. E aí, nesse momento, bom dia, Rick Ribeiro. Ele falou que linda a minha blusa é porque foi ele que me deu. E eu falei assim pro meu pai: pai, eu quero que você coloque a mão na minha bênção. E eu sei que você não é cristão, mas eu quero que você libere sobre a minha vida as bênçãos. Eu quero que você libere sobre mim só as bênçãos, tá, pai? Maldição eu não quero, não. Então eu vou dizer para você o que eu quero que você me abençoe. Eu vou dizer para você repetir a bênção que eu quero. E daí eu falava: Senhor Deus, em nome de Jesus, e ele ia repetindo: eu abençoo a minha filha Raíza e libero sobre a vida dela a bênção da prosperidade, toda a bênção da nossa família, da herança da nossa família, eu libero sobre a vida dela, no nome de Jesus. E o meu pai fez. O meu pai não era cristão, mas ele fez. Eu não sei que mistério houve, a ponto de eu chegar e pedir aquilo para o meu pai e ele fazer, mas ele o fez. E naquele momento eu fui abençoada. Já sou a primogênita, mas eu queria selar aquilo. E eu ainda falei: pai, toda maldição hereditária que possa existir através da minha vida, da minha genealogia, eu repreendo em nome de Jesus. E ele repetia: e eu só libero sobre a vida da Raíza as bênçãos. E ele fez. O anjo abençoou Jacó, mas o marcou na coxa. Cheio de marcas ficou Jacó. As marcas na caminhada de Jacó foram muitas. Foram marcas de batalhas, marcas de enfrentamentos, marcas de grandes batalhas que ele havia enfrentado. Porém, o galardão que Jacó alcançou superou todas as marcas que ele trazia no seu corpo, na sua jornada, na sua caminhada. O próprio Cristo, como eu falei, ele tinha as marcas da cruz e mostrou a Tomé: veja as marcas nas minhas mãos. As nossas marcas, irmãos, elas servem como testemunho. E eu quero dizer para você: deixa Deus te usar. Às vezes um testemunho que você compartilha com alguém de algo que Deus fez vai edificar a vida de alguém, seja crente, seja não crente. Seja um homem a testemunhar. Bom dia, Mateus. O apóstolo Paulo disse: carrego em mim as marcas do Evangelho. E aqui eu já vou encerrar. E eu quero citar para você um exemplo de alguém que foi indesistível. Alguém que geralmente é indesistível, que é o lutador de boxe. Durante um tempo eu fazia luta, né? Fazia Muay Thai. E uma característica da pessoa que luta boxe, que luta Muay Thai, que às vezes aguenta pancadas fortes, a característica dessas pessoas não é
a força que ele tem ao dar o soco em alguém. A grande característica do lutador de boxe, o segredo, é o quanto você resiste de pé às pancadas que você recebe. E eu aqui falo para homens e mulheres que as pancadas da vida vêm, porque Jesus disse, mais uma vez repito, no mundo tereis aflições. Mas se você aguentar firme, aguentar de pé, permanecer em Deus, indesistível, o milagre que você vai ter para contar vai ser muito grande. O testemunho vai sobrepor as marcas, vai sobrepor as dores, vai sobrepor qualquer situação difícil que você possa passar. Ricardo está aqui me lembrando que a frase clássica foi do personagem Rocky Balboa no filme. E ele disse realmente, o segredo não é o quão forte você bate, e sim o quanto você resiste de pé. E com essa palavra eu vou encerrar hoje, porque o indesistível, ele permanece de pé, apesar das pancadas que recebe. E ele permanece de pé em Cristo Jesus, porque é só com Cristo que nós vencemos. Não adianta você pensar que é na força do seu braço, porque não vai dar certo. Tem que ser pela fé. Amém? Eu vou orar por você, você que quer uma oração. Eu tenho pouquíssimos minutos, mas se quiser coloca aí agora, eu vou orar pela sua vida em nome de Jesus. Seja rápido, eu sei que às vezes demora um pouquinho para chegar a mensagem, mas escreve rapidamente, eu vou ter uma noção. Não precisa expor tanto, mas se tem algum pedido de oração, coloca aí agora. E nós vamos orar e encerrar. Amém? Então vamos lá. Pai, no nome de Jesus, eu glorifico o teu nome. Nós glorificamos o teu nome nesse dia, nessa manhã, nesse início de mês. E queremos dizer para o Senhor que recebemos a tua palavra e que nós queremos que o Senhor abençoe as nossas vidas e que o Senhor entenda, que o Senhor perceba, que o Senhor receba a nossa perseverança e a nossa indesistibilidade diante das circunstâncias que passamos. Eu continuo orando para que o Senhor abençoe o trabalho da Camila, que vai ser um lugar abençoado, com atos proféticos que a Camila já ouviu, que vai fazendo em nome de Jesus. E Deus vai te dar vitória naquele trabalho, Camila, e vai te dar testemunhos para contar. Eu oro pela cura do joelho esquerdo do Alcir. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem para esse joelho. Seja curado agora, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a família da Elaine, a família da Evane, que essas famílias sejam abençoadas, sejam alcançadas pela tua graça, sejam famílias que tenham paz, que tenham harmonia entre si. Eu abençoo todos vocês em nome de Jesus. Oro pelo Gabriel Farias. Seja abençoado, Gabriel Farias, em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Deus Todo-Poderoso, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida agora, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Um beijo grande no coração de vocês. Eu espero vocês amanhã. E peço que vocês já corram lá e se inscrevam no meu canal. Raíza Ribeiro, Raíza com IZ, Raíza Ribeiro, Bispa Profeta. Se inscreva no canal, marca lá o sininho para receber as notificações, tá bom? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Shalom.